não é? E essa live é uma realização da União Beneficente Allan Kardec, que é situado lá no Monte Líbano, no bairro, na rua Iviema, 5.565. Então, nós vamos, antes de iniciar, claro, vamos fazer uma prece, né, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe nessa noite de hoje. Abre a nossa mente, a nossa inteligência, para que seja bastante receptivo e de grande valia o estudo desta noite. Mestre, amadíssimo Jesus, mais uma vez aqui nós nos encontramos diante da vossa presença. Temos certeza disso. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos protege, o Senhor nos acompanha, nos ampara, não é? Então esteja junto conosco nesta noite de hoje, abrindo os nossos corações, as nossas mentes e fazendo com que a gente aprenda muito mais, não é? É tão bom aprender, ter conhecimento. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Imediatamente a gente passa a palavra para o Odilon, né, que coordena o nosso estudo. Boa noite a todos presentes nessa reunião de estudos, encarnados, desencarnados, como disse o Mano Orlando, aqueles que assistirem depois através do YouTube, sejam todos bem-vindos. Então essa é a nossa reunião de número 42, nós estamos estudando a pergunta número 155 da parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata do mundo dos espíritos. É o capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea e espiritual. Nós vamos então para a pergunta 155. E é uma perguntinha bem curtinha, foi lida até na reunião anterior, né? Mas nós costumamos sempre fazer a leitura da última pergunta para a gente relembrar, né, e dar continuidade. Então, quem se habilita a fazer a leitura dessa pergunta e a resposta em seguida, para a gente avaliar ela. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Uma pergunta. Rotos os laços. Os laços que retinham. Ela se desprende. Lá é mais fácil bem para você ver. Está bem grande a letra. Em vez da gente ler, né, Edilon? Vamos ler agora ficou bom, ficou grande a letra, ficou fácil da gente. Mas vamos à pergunta, ver se a gente entende aí, né? Como se opera a separação da alma e do corpo? Outros, os laços que a retinham e ela se desprende. Nós somos ligados ao corpo através de laços, né? Fluídicos, né? Que a gente não vê, mas a gente é ligado ao corpo através desses laços, né? Então, por isso que a gente não gosta de falar morreu, né? A gente gosta de falar assim, desencarnou, porque saiu do corpo. Agora eu fiquei entendendo que é mais água do que osso, né? E não tem carne, é água, porque a carne é água. Então, assim que a gente desencarna, né, o corpo é perecível. Mas o espírito se liberta através desses laços e volta para a pátria espiritual, que é o seu verdadeiro lar. Segundo o que a gente entende, nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual, né? Agora, acontece o seguinte, que pela evolução, né, nós, graças a Deus, a gente é espírita, já entende que a vida continua, né? Mas aquelas pessoas que não têm nem noção que ele é um espírito, né? Ele, quando desencarna, fica aí perambulando, né?
quer voltar para casa, quer voltar no seio da família, quer rever a família. É uma confusão espiritual que acontece na mente das pessoas que desconhecem. Até nós passamos por uma pequena perturbação, até tomarmos consciência que a gente desencarnou, né? Que a gente passou para a vida espiritual. Mas é tão interessante assim, eu não sei se eu vou pular a pergunta, passar para frente ou passar para trás, né? Mas a gente, na verdade, a gente tem um medo danado da morte, né? Da chamada morte, o desencarne, né? Que é assim que a gente tem que falar. A gente tem um medo danado. Isso é todos nós, né? Só que não deveria ter, porque o sofrimento é enquanto a gente está aqui na Terra, apegado naquele corpo, porque é o corpo que perece, é o corpo que fica doente, é o corpo que ele é de carne, passa para o espírito aquela sensação de dor, de sentimentos, né? Quando você vai passar para a vida espiritual, é igual um sono. Você dorme, um sono gostoso. No outro dia você acorda, nem toma consciência que você desencarnou. Mas quando você acorda, você não toma essa consciência. E, na verdade, a gente já passou para a vida espiritual. Então, o sofrimento maior é quando a gente está encarnado. Depois de desencarnado, não... aí a gente vai colher uma coisa que a gente plantou, né? Mas é isso aí, por isso que diz rota os laços que há retinho, né? O espírito se liberta e volta para a parte espiritual. A palavra espírito. O Dilon quer falar aqui que ele está falando. Significa rompimento. Rompimento. Rotos significa rompimento. Ô, João, seja bem-vindo, meu irmão. Também. Boa noite a todos. Boa noite, João Dalmolin, seja bem-vindo. Nós estamos estudando a questão 155 do Livro dos Espíritos. Se você quiser pegar carona aí, é uma perguntinha bem curtinha, uma resposta também bem curtinha. Mas seja um bocado de reflexões. Estou acompanhando aqui, mas é uma perguntinha interessante. É muito pequeno, mas é interessante. Tem até um comentáriozinho meio grande depois aí, né? Tem. Depois tem. Muito bem. Eu acho que o Orlando ele falou muito bem sobre a questão, né? Eu vou ler lá. E a pergunta é bem simples e a resposta também é bem curtinha, né? Como é que se opera a separação da alma do corpo? Os laços eles ficam mais... se destrói, né? Os laços que ligam. O que é esses laços? É o nosso perispírito, não é que retém o corpo? Se desprende, pronto. Bem simples a resposta. Mas daí vem o item, a pergunta 155A. Que vai um pouco além. A separação se dá instantaneamente. Por busca, transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram, eles simplesmente se soltam. Então, pergunta complementar à anterior, né? Essa separação é rápida, assim, brusca? Até que ponto eu estou vivo ainda? Até que ponto eu já desencarnei completamente, né? Ele está dizendo se há uma linha de demarcação bem clara entre o corpo estar vivo ou está morto.
Ele responde bem claro, não. Né? Não há essa separação instantânea e não há uma clara demarcação. Então é uma coisa que acontece lentamente, continuamente, e que a gente não tem clareza quando foi que o espírito se desvinculou do corpo, quando que ele está ainda encarnado. Até ele faz a analogia aqui do pássaro que está preso numa gaiola. Que se abriu agora já sai, né? Mas o corpo. Sempre dentro da doutrina espírita, a gente é lembrado que encarnado como se nós estivéssemos presos no corpo. Né? O corpo ele representa de certa forma uma prisão ao espírito. Né? Quando ele encarna, ele se liberta desse corpo, dessa prisão. É igual o passarinho na gaiola. Não é igual o passarinho na gaiola. O passarinho sai de uma vez. Não, a gente sente que o corpo é uma prisão, ué. É uma prisão. É uma gaiola. Vamos nos libertando dela assim, lentamente e continuamente, que é o que está que é a resposta aqui, né? Então, os dois estados, encarnados e desencarnados, eles dizem assim que se confunde até, né? De sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. E esses laços se desatam, não se quebram, se desatam. Então, vai aos pouquinhos se liberando. Nós vamos ter mais questões, né? Que vão esclarecer melhor essas situações. Inclusive, né? Como é que é essa questão da dor, né? Se sente dor. Nós já falamos até sobre isso, né, anteriormente, né? Dói morrer? Não dói, né? Tem uma pergunta anterior a essa até. Mas vai ser mais comentado a seguir. Alguém quer continuar o comentário? Acho que tá bom. Orlando, Zi. Eu acho que a literatura espírita vai trazer muito mais coisa, né, sobre hoje em dia, sobre essas situações aí que no tempo de Kardec ainda não tinha tido tempo suficiente para esmiuçar isso, né? Mas o que está claro aí é que não existe um rompimento, né? Nada é arrebentado, é uma desvinculação, um desatar de laços, né? E isso vai acontecendo devagar. Eu acho que tem uma variedade de possibilidades, dependendo muito, né, por exemplo, se o espírito já concluiu o seu período que estava previsto, se o espírito é bem mais ou bem menos agarrado ao mundo material, às coisas materiais. Eu acho que tudo isso, em muitas outras situações, elas produzem uma variação desse desprendimento, né, da demora desse desprendimento. E em todos os casos, pelo que respondeu a pergunta, ele não é brusco, né, não é uma quebra, mas é um soltar, é um desprender. É isso aí. Mas é bem lembrado, João, essa questão que nós temos assim, uma literatura bem vasta sobre essa questão do desencarne. Nas obras de André Luiz mesmo, né, tem vários modelos, vários exemplos, né, de desencarne. Mas dentro de Kardec também, na revista Espírita, né, ele cita algumas citações, né, de espíritos desencarnados nas mais diversas situações. Desde a questão de acidentes, suicídio, morte por extinção dos órgãos físicos, né, na eternidade ou na velhice, até aqueles que são retirados assim, de forma mais brusca, para a gente entender, né, essas situações melhor. O auxílio, né, que os mentores também dão no momento da partida, para aqueles que têm esse auxílio, né? Tem alguns também que não têm auxílio, até porque eles não aceitam, né?
Às vezes tem um apego muito forte, a questão material, às vezes partiu numa situação bastante complicada que o auxílio não consegue aproximar dele no desencarne. Então, essas variações, elas existem. Uma literatura bem interessante para a gente. Puxa ele para cá. E trava ali. Muito bem, vamos para o próximo então, né? Ó, esse aqui é a continuação. Vou até passar vários, são 4 slides, né? Então nós vemos o A e agora tem um comentário aqui, né? Que fala sobre essa questão. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro envoltório, que é o perispírito, né? Que é do corpo, o que é do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito... Aí ficou uma faixa preta aqui, não deu para muito... Muito variável conforme os indivíduos. Ficou Odilon, Palmas, Tocantins ali, não deu para me ler. Muito variável. Conforme os indivíduos. Conforme os indivíduos. Então, aqui ele está esclarecendo, né, um pouco mais sobre a questão, né, do espírito, perispírito. O que foi, André? Ocorre essa... Vamos para o próximo slide, depois a gente faz o comentário geral, né? Pode encostar a cabeça e ficar tranquilo. Eu te pus aí para você escutar. Aqui tem assim, ó, em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Isso, desse jeito. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, porque não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de volver à vida. Mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Interessante esse comentário aqui, né, que nos leva à questão assim, mas se o corpo não existe mais, né, fala que durante meses o corpo já se transformou em outra coisa. Como é que ele está ligado ainda a esse corpo? Como é que ele continua preso a ele, né? Infinidade. Então são as criações mentais que nós temos, né? Então existem espíritos, dependendo da forma como ele desencarnou, ele fica repetindo, fica num loop daquela situação que ele passou de morte. Uma pessoa que de repente se atirou um despenhadeiro, né? E vê caindo aquilo ali por semanas, meses, até séculos. Né? Ele fica preso àquela situação, aquele sofrimento que ele criou para ele mesmo. Até o momento que ele resolve se desvincular daquela situação. Quanto mais apegado... Mas quanto mais apegado ele tem ao corpo, de repente a forma como ele partiu, né? A questão moral dele, né? Como diz aqui, né? Ele pode influenciar bastante nesse tempo de apego à vida material. Por isso que fala aqui, né? Em outros aqui, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual. Ele mais lento. Aí no outro quadro, está dizendo assim, é com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar dela. É uma questão compreensível, né? Se ele tem apego, ele é apegado àquela matéria,
se desvincular, né? Deixar aquela matéria, para ele é uma coisa nova, muito difícil. Aí, na sequência, fala assim, o passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Veja que depende sempre de nós essa partida ser mais penosa, menos penosa, mais lenta, mais rápida. Pode ser até quase instantâneo para alguns. Né? Aquelas pessoas que já têm uma elevação intelectual e moral melhor, elas têm uma partida mais tranquila. Diz que ele vai fazer agora. Né? Diz que ele vai E fazer no agora. quadro seguinte está aqui, ó, tal resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se podia observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade em certos persiste entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, enquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, veja o cuidado, né, que está tendo aqui. Ó. Verifica-se com alguns suicidas. Então, toda a partida, toda essa questão assim de morte, de sofrimento, nós devemos considerar que são situações assim individuais, particulares, né? Não é pra, não, porque é suicida, todos vão passar por essa situação. Inclusive alguns, né, que mais assim apressados, né, em julgar e às vezes usam essa questão é a falta de caridade, até falar, olha, seu filho suicidou, né? Então ele vai ficar no vale do suicídio, vai passar por isso, por aquilo. Não é verdadeiro isso, né? Isso aí cada caso é um caso, né? Existe atenuantes e agravantes. Existem espíritos que partem assim de forma tranquila, serena, e outros levam séculos. Você viu ali que tem casos assim de que eles veem os vermes devorar o próprio corpo. No nosso lar tem uma narrativa nesse sentido de um espírito que está em tratamento lá no setor lá de regeneração, em que o tempo todo ele vê os vermes atacando o corpo dele, e daí ele passa por passos magnéticos para aliviar, e daí a pouco ele retorna de novo, né? Ele entra em surto ali no plano espiritual e está sempre envolvido. E olha que ele já está em tratamento lá no nosso lar. Imagine esse que às vezes permanecem ainda preso ao corpo físico, né? E que às vezes não tem esse socorro. Não porque o grupo de espíritos que socorrem não tentem socorrer, mas é que eles não permitem. Né? Eles estão numa faixa vibratória assim, tão densa que nenhum tipo de ajuda consegue chegar a eles até que eles se habilitem a isso, através do arrependimento, da oração e tudo mais. E quem quiser comentar mais, está aberto. Vamos explorar bem essa parte que é interessante, eu acho. Alguém mais? Orlando, seu microfone está desligado. Se você quiser falar, você tem que abrir ele. Sim, não, mas eu fecho mesmo. Tá tudo ótimo. Tá? Tá certo, só para te lembrar. Às vezes você não percebe, né? Nenhum comentário mais? Passamos para 156, então? Vamos lá. Nós estamos naquele caso ali, né, dos que já estão intelectualizados, né, e que já vai ser bem rápida a passagem, né? Tomara, hein? Nós estamos com o nível moral elevado, né, e estamos intelectualizados, e daí é uma coisa assim muito... Não tem mais apego, né? Quase que totalmente consciente, né? Tomara que fosse. A gente seja essas pessoas que... Mas eu acho que a compreensão já ajuda bastante, sabe? Ainda que, de repente, nós tenhamos apego, né?
Mas só o fato da gente compreender como é que é o processo, eu acho que já vai ajudar um pouquinho, né? Para a gente poder falar, olha, vamos fugir desse tipo de pensamento, desse apego, vamos usar dele enquanto é tempo, mas a gente vai permanecer em sofrimento. Eu me recordo, assim, né, nos romances espírita, naqueles livros que narram aqueles primeiros né, que partiam para o círculo lá da arena, e sereno, tranquilo, né? Imagino que aqueles espíritos que são de uma elevação moral assim grande, né, pela forma como eles se comportaram, que a partida dele deve ter sido mais tranquila, serena. Contudo, né, ser estraçalhado pelos gladiadores ou pelas feras, ainda assim eu entendo, né, que eles, porque eles, nas narrativas eles iam para as arenas cantando, né, cantando a Deus, louvando a Deus, orando e sereno, assim, né, todos eles estavam serenos. Que eles tinham certeza da vida espiritual, certeza de que eles seriam acolhidos no outro plano, né? Então, talvez esse também seja um exemplo para a gente, né, sobre essa questão da partida mais tranquila. Muito bem. Odilon, eu acho que está isso no livro Ave Cristo, tá relatado isso aí, né? Que eles eram imediatamente já acolhidos e iam conscientes já para o mundo espiritual. Tem, né? Após esse tipo de morte. Suplício, né? Que eles eram levados. Vamos para 156. Quem quer fazer a leitura dela? Posso fazer. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhes resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para que não necessita da alma. Para que não necessite da alma, né? É isso. Está dizendo que para o coração fazer o sangue circular nas veias, não necessita da alma. É isso aí. Então está dizendo que sim, que às vezes a alma o espírito já se separou e o corpo ainda, a vida orgânica ainda não terminou. Porque enquanto o coração consegue fazer circular o sangue, ainda tem o resto de vida orgânica, mas o espírito já pode estar separado. Está dizendo aí, né? Do coma, por exemplo, né, pode ter pessoas no estado de coma em que o espírito esteja ligado. E pode ter pessoas que o espírito já não está mais presente. Seria esse caso? Também? Eu acho que sim, mas aí está dizendo de alguns casos, né? Algumas vezes a alma já deixou o corpo. Isso. E ainda tem vida orgânica. Então, existem casos e casos, né? Existem casos que, mesmo sem ter mais o corpo, o espírito está preso a um corpo que ele criou. E existem casos que, mesmo o corpo existindo, ele não está mais preso àquele corpo, né? Então, tem muito a ver com o merecimento, né? Com a situação em que o espírito, né, já está numa situação, né, de elevação melhor que possa se desvincular daquele corpo. Tá certo esse? Vamos pro próximo, então? 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase
que ele faça entrever o mundo aonde vai entrar de novo? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Coloca, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. É um quadro assim, né, que fala pra gente aqui que a morte é uma coisa boa, né? Não passa essa impressão na resposta, olha, vê diante de si e goza por antecipação do estado do espírito. Apesar desse medão que a gente tem da morte, né, os espíritos sempre descrevem a morte, principalmente para aqueles, né, que já estão melhorzinhos, né, na questão de sintonias e de moralidade, como uma coisa boa, uma libertação. O que ele quer? Então, o espírito ele pode até auxiliar nesse desprendimento, né, para que ele ocorra mais tranquilo, mais rápido, né? Então, ele pode, se ele tem um nível espiritual já bacana, ele pode ajudar a desprender. Ele mesmo diz aqui, ó, emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Então, né, ele já vê diante de si um futuro bom, né? A gente às vezes tem dificuldade de aceitar isso, né? Mas é o que diz a doutrina espírita, né? A nossa pátria é a pátria espiritual. Inclusive o inverso, né? Nós temos um exemplo no nosso lar mesmo, né? De reencarne, onde o espírito lá vai reencarnar, que está todos preocupados e tristes, né? Olha, vai reencarnar, se despedindo, né? Aquela coisa toda, né? Porque diz que o reencarnar realmente é um desafio muito grande. Enfrentar a prova da matéria é um desafio muito grande. E os espíritos que estão nas colônias, né, trabalhando lá, eles estão mais ou menos tranquilos, né, naquele trabalho, estão desenvolvendo um bom trabalho, né, estão felizes lá, muito bem. Daí vai enfrentar a prova física aqui, né? Os desafios, as tentações que nós temos. Então a preocupação é muito grande, que vai reencarnar, será que ele vai conseguir vencer, né, os vícios, as tentações, os impulsos, né? Além, é claro, né, das dificuldades outras que nós passamos aqui na Terra. Eu falo isso, e é claro que eu também não tenho nenhuma vontade de partir para o plano espiritual, não. Eu gosto muito da minha vidinha aqui. Quero saber disso, não. Mas o que se pinta para nós, né, que a espiritualidade fala, é que a morte é uma libertação, principalmente para aqueles que tiveram uma boa vida aqui, né, de conquistas. Mesmo depois que você teve a dengue? Mesmo. Nada a ver. O nenenzinho, quando nasce, se ele não chora, ele já leva uns tapinha na bunda que é para chorar. Já não fiz mais isso. Os pediatras já não fazem mais isso. Não faz? Eu acho que não. Acho que tem um método lá para fazer Sei isso. lá. É para mostrar. Falou, estou reencarnando, hein? Vamos passar para a próxima, 158. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, tá bom, Dilon. Vamos passar para outra. Vamos para 158, então. Quem que pode falar? Primeiramente, a lagarta anda rastejando pela terra. Depois se envolve na sua crisálida, em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante. Esse pode ser um exemplo a nos dar a ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência. Aliás, é uma pergunta, né? Então, vamos ver a resposta. Uma ideia pode ser uma ideia incompleta, mas a comparação é boa. Todavia, não deve ser tomada ao pé da letra, como frequentemente vocês fazem. Dá um puxãozinho de orelha aí no final, né?
E aí? É porque esse período aí de morte aparente, quando a lagarta virou a crisálida e está lá imóvel, né? Esse período aí eu acho que não é bem o caso, né? Não dá para tomar muito ao pé da letra para o espírito, porque tem muito espírito que não fica nessa morte aparente aí do túmulo, né? E, enfim, renasce numa existência brilhante, enfim, ele se vê no mundo espiritual. Acho que essa parte aí do túmulo é mais rápida, né? Ou, às vezes, nem tem o túmulo para alguns espíritos, né? Não tem essa... Se quiser, se o espírito tivesse a curiosidade, que eu acho que nesse caso ele nem tem, a curiosidade de saber se ele realmente foi enterrado, se está num cemitério, ele teria que ir lá procurar o endereço lá e ver algum sinal, alguma coisa. Porque não importa essa parte, né? Essa parte da importância do corpo material, isso já se deu durante a vida, e para o espírito que morreu no tempo previsto, ele já dispensou com muita gratidão já o corpo físico, né? É sempre considerar que cada caso é um caso, né? Sempre assim. A gente pode Isso. participar do enterro, do velório, de todas aquelas questões no momento que está acontecendo, depois que está acontecendo, a gente pode rever como se tivesse acontecendo naquele momento. As possibilidades são muitas. Então a gente não dá para fazer uma. E é uma surpresa muito grande, eu acredito, né? Porque às vezes a gente acha, nossa, eu sou uma pessoa assim tão querida, tão amada. Aí quando eu desencarno que eu fico observando os pensamentos, eu vi um romance nesse sentido, por isso que eu estou lembrando. A pessoa fica tão decepcionada, falando, nossa, como é que ele pensa isso de mim? Eu achei que ele era tão meu amigo. Né? Aí vem a realidade, né? Aquela realidade. A gente acha que é o bam, bam, mas não é bem assim, não. O que vocês acham do nosso caso? Será que se a gente, quando desencarnar, a gente vai querer ver o velório, ficar ali, observando a reação das pessoas, Curioso, né? curioso para ver o que um diz, o que o outro comenta, como é que se comportam, quem comparece? Vou querer saber o que o João pensa a meu respeito. Não quero, não. Deixa quieto. Aí eu não, eu vou querer tudo no pé Olha da a letra. curiosidade aí. Nossa, pois é. É Mas isso aí. tem, mas tem esses muitos que estão nessa condição de poder acompanhar, se quiserem, né? Mas eu acho que em muitos casos são desestimulados pelos benfeitores espirituais. Deixa isso aí, deixa isso aí, deixa que os É, mortos. é a questão do merecimento, né? A É, questão do Não merecimento. Relembrar o convém passado você ficar, você vai se decepcionar e aí vai levando, coitado. é isso aí. Vamos para a seguinte, então, a 159. Podemos fazer a leitura. Quem faz a leitura dele? Aí vai. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Uma pergunta. Depende ser praticamente o mal impedido pelo desejo de o praticar no primeiro momento no momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar percrustador.
Gaguejei, mas saiu. Um olhar curioso, né? Um olhar de julgamento, alguma coisa assim. Aqui na minha tradução está olhar de cobrança. De cobrança, isso. Olha aí. Então... É verdade. Que sensação então, que você experimenta quando você chegar lá? Qual vai ser a minha sensação quando chegar lá no plano espiritual? Como é que eu vou me sentir? Aí depende, né? Porque nem todo mundo é igual, né? Nós estamos assim numa diversidade de... Acho Será que a gente eu vou vai ficar ver... envergonhado? Né? Como diz aí, né? Vou ficar envergonhado das coisas que eu fiz, das coisas que eu sinto, que eu penso. Como é que será que vai ser? Porque enquanto eu estou aqui encarnado, né? A gente usa o tal do verniz social, essas questões todas, máscaras, né? A gente finge. Nós somos um fingidor o tempo todo aqui, enquanto encarnado. Nós assumimos papéis, né? Representamos personagens perante cada situação. Agora chegou lá, tem como se esconder, não. A gente está desnudo. A gente mostra o que somos. E aí? Será que o que eu sou e eu mostrar lá no plano espiritual vai me deixar tranquilo, sereno, ou vai me deixar constrangido? Envergonhado, eu acho. Aí depende. Acho que todo mundo vai se sentir envergonhado. Não, depende. O Chico não sentiu vergonha. Né? E outros também, tem pessoas boas que trabalham. Chico é Chico, mas não somos nós. Depende, tem vários graus de evolução, né? Pessoas têm tem pessoas boas, tem pessoas, né? Então, e também não vai chegar lá já imediatamente, já ver o passado, vai demorar um pouco. Olha, nós estudamos lá atrás, no início do estudo do Livro dos Espíritos, sobre aquela questão da ordem dos espíritos, está lembrado? Ali dizia que todos nós estamos num nível muito parecido. Então, mesmo Chico, Divaldo Pereira Franco, todos eles têm as coisinhas deles também. Né? Não adianta a gente querer falar. Ali diz todos, ali não fala bem assim, não. Na Terra tinha alguns que se destacavam. Não, todos nós temos não é bem assim para resolver. Você mesmo falou do suicida, né? Que não é que eles não vão se defrontar com a realidade. Né? Não é para todo mundo o sofrimento, né? Então, e não é mesmo, eu acho que depende, né? Mais ou menos, né? Depende da evolução daquilo que a pessoa fez, não é? Acho que nesse mundo aqui que nós estamos, só escapava Jesus Cristo. Por isso que foi dito que ele é o nosso modelo, né? Jesus é o nosso modelo. Então, ele podia chegar lá no mundo espiritual e mostrar a vida dele, que era igual daqui. Agora, outra pessoa, a gente sempre pensa alguma coisa que a gente não quer que o outro saiba, né? E se chega lá aparecer tudo assim, você vai ficar constrangido, vai ficar envergonhado às vezes. Então, né? A gente está nessa... Eu também penso assim, que a gente vai se sentir meio constrangido, assim, né? Mas eu vejo aí na fala da Maria Helena, acho que ela não está levando em conta que todo dia é como se a gente morresse por um tempo. Isso é verdade. E aí, qual é o nosso trânsito no mundo espiritual? O mundo espiritual já não nos conhece? Os espíritos que vão nos acolher, eles já não estão lendo esses pensamentos que a gente tenta esconder? Tem isso, né? Verdade. Eles já sabem e eles vão nos acolher. E se a gente já tem algum tipo de trânsito no mundo espiritual, já tem uma parceria de trabalho, por exemplo, de estudo, de alguma coisa nobilitante, a gente já vai se sentir em casa com esses irmãos que vão nos acolher. Exatamente. A não ser que o nosso orgulho, né, fale mais alto, né? E a gente... o orgulhoso sofre, o egoísta sofre, né? Todo mundo tem seu orgulho. Aqui na Terra, fala que não tem, mas tem. Mas não é assim, tem seu orgulho. Tem aqueles que não têm. Você já está sendo orgulhoso, você está querendo... Não, eu pelo contrário, eu tenho tudo, eu sou defeituoso. Eu nunca acho que eu vou
desencarnar e vou ter uma cadeira de veludo lá para me receber. Vou cair em a gente não sofrimento pensa mesmo. assim, mas que a gente vai passar. Agora, falar que é com todo mundo, não é também. Não é né? com todo mundo, mas algumas E às vezes coisas. passa por algum perrengue, mas é rápido, né? Que a pessoa quer trabalhar, quer fazer o bem, quer, sabe, estudar. A ele é dada a oportunidade. E às vezes não há necessidade dos espíritos colocar a pessoa em evidência, assim, né? Para que ele fique com vergonha. Então, você vai devagar, é coisa que com o tempo você vai. Agora, tem aqueles que já cai lá no umbral, cai num sofrimento terrível, né? Aí já é diferente. Né? É mal por natureza mesmo. Né? Então, penso assim, né? Pode ser. Vamos para a próxima questão, então, ou algum comentário mais? É bom O que a João está gente querendo pense, falar. a gente Está até pensa em nós mastigando as mesmos, né? palavras. A gente já sabe o que vai acontecer nessa questão. Eu Então, não sei. Eu peço a Deus a oportunidade de trabalhar lá. todo mundo vai querer isso. Em vez de eu ficar perdendo tempo com lembrança, eu quero trabalhar. É, isso aí. E aí, quando a gente chega lá, já vou encontrar a dona Luizinha, né? Vou encontrar todo mundo lá esperando para me abraçar, como uma viagem. Eu chego lá no outro país, onde meus parentes moram. Eu venho lá de Palmas, aqui em Dourados, aqui todo mundo me recebendo bem, numa boa. Será que é assim? Essa próxima questão, ela responde isso aí. Vamos lá, 160. Quem quer fazer ela? O espírito encontra imediatamente com quem conheceu na Terra e que morreu antes dele? Sim, de acordo com a simpatia mútua entre eles. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo espiritual e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e vai visitá-los. Aí é o seguinte, nem todos a gente encontra lá no mundo espiritual, né? Porque muitos já reencarnaram. Assim, você, por exemplo, você vai lá, você quer ver uma determinada pessoa, encontrar com ela. E às vezes você não encontra, porque ela já está aqui, já está vivendo já a vida de encarnado, né? Então, nesse caso, não tem condição, mas tem outros casos que você encontra assim. Mas eu li uma vez que diz que se a gente quer muito encontrar uma pessoa, que os benfeitores faz com que um irmão assim, bom apareça com a aparência daquela pessoa. Não. Isso não acontece. Ele já reencarnou, né? Vou trazer de novo o exemplo do nosso lar. Nosso lar, o André Luiz ficou 8 anos, quase 9, no umbral. Não encontrou nenhum parente. A mãe dele que direto ia lá e pedia ajuda para ajudar ele e tal, mas ele não conseguia perceber a presença da mãe dele. Ele estava tão envolvido com as questões dele aqui da terra, de orgulho, de apegos, que ele não conseguia perceber a mãezinha dele lá. Depois que ele foi socorrido no nosso lar, e ele permaneceu ainda há algum tempo lá, ele reclamou, mas cadê meu pai, que já desencarnou? Cadê minha mãe? Por que ela não veio me ver até agora? Né? E o Lísias, né, que era o mentor que estava acompanhando, não é enfermeiro que eles chamam lá, atendente, né, espiritual que estava atendendo ele lá, disse que ainda não era o momento, que se ele pedisse com muita fé, com muita amorosidade e tal, que seria concedido para ele no momento certo. Até ele falou bem assim, mas
como assim, né? Minha mãe gostava tanto de mim, ela não me ajudou então em nada. Ela falou, pelo contrário, o tempo todo ela estava te ajudando. Ela interferiu diretamente com os ministros aqui do nosso lar para ir lá socorrer você. E nós tentamos inúmeras vezes te socorrer, só que você não nos percebia, não estava muito envolvido com os seus problemas da terra e não conseguia perceber. Depois, então, teve o encontro dele com a mãe dele, que foi uma coisa muito bonita. Mas mesmo no encontro com a mãe dele, né, se a gente for lembrar, ele encontrou com a mãezinha dele e quando ele encontrou foi aquela alegria, aquele abraço e tal, lembranças. Aí ele começou a reclamar, porque eu sofro demais, porque isso e aquilo. Ele falou, rapaz, você está desperdiçando energia, o tempo precioso, veio de a gente aproveitar esse momento de alegria, você ficar reclamando da vida. Né? Mesmo naquele momento ele ainda mostrou que não estava muito preparado para o encontro. Né? Ele só ficou na base da reclamação. Né? Ele já tinha saído do umbral, já tinha sido socorrido, já estava tudo bem melhor do que antes, ainda assim ele, em vez de aproveitar o momento com a mãezinha dele, né, e ficar de bem, ele foi reclamar da vida. Daí ela deu um puxãozinho de orelha nele. Então, existem casos e casos, né, como foi dito aqui já o tempo todo, né, o João lembrou bem, o Orlando, o Zi. Existem casos e casos, né? Então, aqui na questão, o Espírito lembra, né, que sim, pode encontrar sim, imediatamente, aqueles que antecederam. Mas aí vai do merecimento, né, da sintonia, de várias situações que permitem ou não o nosso encontro com as pessoas que nos antecederam. A resposta aí, ela não está dizendo que é de imediato o encontro, mas ela está falando de uma generalidade do que acontece com as pessoas quando desencarnam, que elas vão sim se encontrar com aqueles de mútua simpatia. Isso. Vão se encontrar. Vão encontrar até com vários que ela nem lembrava mais. Vão encontrar as pessoas. Às vezes até com quem ela não quer encontrar, né? Vai encontrar, e aí está dizendo, né? Isso. Muitos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida terrena. Então, vai encontrar as pessoas. A gente vê nas literaturas, onde fala das experiências dos espíritos, vão encontrando, né? Tem um livro agora aí que foi do Clube do Livro, que era o livro Diário de um Espírito. Eu não lembro o nome dele agora, no momento, deixa eu ver se está aqui. Não. Mas esse espírito que escreveu o Diário de um Espírito, ele tinha sido espírita aqui e tinha escrito Diário de um Espírita, da vida dele, né? Eu não li esse livro da vida dele, mas li o livro que ele escreveu depois que ele desencarnou. Ele vai narrando essas coisas também, né? Vai narrando muitas coisas relativas a essas perguntas de hoje. É interessante, né? As experiências que os espíritos têm e nos contam. Muito bem. O nosso horário já está se findando. Esgotando. Isso. Se vocês quiserem já encaminhando para o encerramento ou quiser fazer mais algum comentário, nós ficamos na questão 160. Passou rápido. Passou. E eu gostei muito do estudo de hoje. Eu também. É um assunto bacana mesmo, né? Às vezes a gente acompanha mais, né? Consegue entrar mais no assunto, que não é tão técnico, não é tão árido para a gente, né? Não parece muito árido, né? É bem interessante, até a gente consegue perceber que questões que a gente, a princípio, tem a tendência de não entender ou de achar estranha, logo a gente começa a perceber pela fala de um e de outro que
E dá para entender, dá para tirar bastante proveito, né? Muito bem. A palavra está com Orlando. Então vamos pedir para o João, né, fazer a prece para nós, né, que é o presidente da nossa casa lá. Pois é, o Orlando gosta... Orlando não, né? Parece que a turma gosta de falar desse cargo de presidente, né? Não, é você. Se não for você, quem que é o presidente da casa lá? É você. Então, eu estou falando que gosta de falar do cargo de presidente, né? Aí eu vou começar a falar assim, vamos passar para uma pessoa que está acima do presidente, que é o coordenador da URI, que é um cargo mais de peso. Eu estou coordenador, né? Mas amanhã depois já posso não estar mais. O João também está como presidente, então, né? Mas e o que tem isso? A gente estamos aqui no estudo todos como irmãos, né? De busca. Independente de cargo, independente de avaliação que a gente possa fazer de um de outro, né? Então, com esse espírito, né, de fraternidade, com esse espírito de que não sou mais do que ninguém, com certeza, não sou mais do que ninguém, vamos, mais uma vez, elevar o nosso coração em gratidão, à espiritualidade benfeitora, vamos transbordar essa gratidão nossa para cada irmão que está conosco agora, aqui, no visível e no invisível, participando conosco, interagindo conosco, trocando ideias, né? Favorecendo o nosso crescimento. Muito obrigado. Muito obrigado a cada um, a todos, e muita gratidão a todos os seres acima de nós, que trabalham com tanta organização, com tanta disciplina, nessa hierarquia amorosa que se eleva até o Cristo, que se eleva até o Pai Celestial. Muita gratidão também a todos eles. Que nós possamos, com essa alegria de hoje, com essa descontração, termos disposição, vontade de continuarmos sempre estudando, sempre procurando o crescimento, e que essas compreensões que vamos aprofundando nos sejam muito úteis na nossa melhora moral, ou seja, na nossa elevação em amor, em fraternidade, em caridade. Que o nosso final de semana seja abençoado e maravilhoso. Que assim seja. Que assim seja.